Existem 5 tipos de ensinamentos falsos dos quais os cristãos devem fugir. Somos alertados repetidamente na Bíblia Sagrada contra ensinamentos falsos e doutrinas diabólicas. Em 2 Pedro 2:1, diz: Mas também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos rápida destruição. Na nossa época, numerosos ensinamentos heréticos estão sendo promovidos e é crucial que permaneçamos vigilantes contra eles. Vamos examinar 5 ensinamentos específicos para garantir que possamos efetivamente evitá-los. Não mencionarei pastores específicos pelo nome, em vez disso, vou me concentrar em identificar as doutrinas prejudiciais e equivocadas com as quais eles estão associados. Ensinamento número 1: Yoga na igreja. Considere o exemplo do yoga. Em todo o país, numerosas mega-igrejas estão envolvidas na promoção do yoga, oferecendo aulas e até encorajando seus membros a participarem. Muitos cristãos no Ocidente veem o yoga meramente como uma forma de exercício físico destinado a melhorar a força muscular e a flexibilidade. No entanto, a filosofia subjacente do yoga se estende muito além do bem-estar físico. Originário da Índia, o yoga é uma prática antiga que se acredita levar ao crescimento espiritual e à iluminação. O termo yoga em si significa união, com o objetivo de fundir o eu transitório do indivíduo com o infinito Brahman, um conceito no hinduísmo frequentemente referido como Deus. Essa perspectiva incorpora o panteísmo, a crença de que tudo constitui Deus e que a realidade é exclusivamente o universo e a natureza que nos cerca. Como resultado, a filosofia do yoga dissolve as fronteiras entre humanidade e divindade. Um tipo específico de yoga promovido em várias mega-igrejas é o Kundalini Yoga, que envolve uma prática acreditada para despertar uma energia em forma de serpente dentro da coluna vertebral, supostamente levando à iluminação. Essa imagem de uma serpente lembra a história bíblica da tentação no Jardim do Éden, destacando um conflito com os ensinamentos cristãos. O yoga, em sua essência, deriva de uma filosofia que é fundamentalmente oposta aos valores cristãos, enfatizando o foco em si mesmo e na introspecção sobre a devoção ao único Deus verdadeiro. Sugere buscar respostas dentro de si mesmo, em vez de através dos ensinamentos da Bíblia. Os cristãos devem ter cautela ao se envolverem com o yoga devido às suas implicações espirituais. No entanto, é crucial distinguir entre o yoga como prática espiritual e mero alongamento físico ou exercício. O alongamento e a saúde física são benéficos, mas adentrar nos aspectos espirituais do yoga é algo que os cristãos podem querer evitar. Número 2. Fique longe de um falso mestre que afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Esta é uma das ideias apresentadas pelo movimento da Nova Era. Os adeptos da Nova Era veem Jesus como a maior criação de Deus, consideram-no apenas como um grande mestre e nada mais. Da mesma forma, é uma doutrina perigosa afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus ele mesmo. Isso não é o que a Bíblia nos diz. Jesus é Deus, e a Escritura destaca isso claramente em João 10:30, onde Jesus disse que ele e seu Pai são um. João 1:01 também nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A partir de Hebreus 1:03, entendemos que Jesus é o Filho de Deus e a Palavra de Deus. Isso significa que Jesus é Deus, pois o Verbo era Deus. O motivo pelo qual essa doutrina leva as pessoas ao inferno é que a doutrina em que você acredita sobre Jesus Cristo é literalmente uma questão de céu ou inferno. Você pode estar errado sobre a escatologia cristã, pode estar errado sobre o batismo, pode estar errado sobre o dízimo, pode estar errado sobre muitas doutrinas, mas a única doutrina sobre a qual você não pode errar é a doutrina de Jesus Cristo, porque se você estiver errado sobre a doutrina de Jesus Cristo, você está seguindo outro Jesus Cristo. A Bíblia até fala de outro Jesus em 2 Coríntios 11:04, onde diz: Porque, se alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Jesus não é apenas um bom homem ou apenas um bom mestre. Jesus é, literalmente, Deus. Quando você veste a justiça do Senhor Jesus Cristo, você está vestindo a justiça de Deus. Você tem que lidar com Jesus. Você precisa lidar com ele. Ele é Deus. Quando ele estava andando nesta terra, ele perdoava pecados como Deus. Eu não posso te perdoar dos teus pecados porque eu não sou Deus. Eu não tenho autoridade para isso. Somente Deus tem, e Jesus é Deus. Precisamos de Jesus para entrar no céu, somente a sua justiça é a entrada para o céu. Sua própria justiça te levará ao inferno.
É por isso que Jesus teve que vir. Ele se colocou na forma de um homem, sendo ainda Deus. Ele era absolutamente Deus tanto quanto seu pai é Deus, e ele era absolutamente humano tanto quanto sua mãe é humana. Isso é o que confunde as pessoas. Isso é o que queremos dizer quando falamos sobre a encarnação. Isso é o que queremos dizer quando falamos sobre a divindade que habitou entre nós. Falso ensinamento número 3, aqueles que ensinam a doutrina de que somos pequenos ou mini-deuses. A crença de que somos pequenos deuses foi popularizada por falsos mestres e pela nova era. A ideia é que, porque somos filhos de Deus, também somos pequenos deuses e podemos obter tudo o que quisermos, porque compartilhamos da natureza divina de Deus. Essa ideia é construída em torno do materialismo e leva os crentes a se concentrarem em adquirir dinheiro, fama e riqueza material a qualquer custo. Eles propõem que Jesus morreu para que possamos ter tudo o que queremos aqui na Terra. Isso não é verdade. Jesus não morreu para que você possa comprar um carro novo ou um relógio de pulso chamativo. Jesus morreu para nos salvar das chamas do inferno naquele dia final. Você verá bilhões de pessoas que rejeitaram Cristo sendo lançadas no lago de fogo. Você realmente apreciará o que Jesus fez por nós na cruz. Um carro será sem sentido em comparação com evitar as chamas do inferno. As coisas materiais pelas quais muitas vezes oramos serão completamente totalmente sem sentido quando você ver bilhões de pessoas sendo lançadas no lago de fogo no último dia. A teologia dos pequenos deuses tenta nos igualar a Deus. Essa doutrina pode parecer atraente para ouvidos coçando, no entanto, a Bíblia nos ensina que Deus é santo, justo, onipresente e onisciente, enquanto o homem é pecador e só foi tornado irrepreensível diante de Deus através da morte de Cristo, não através de nossa divindade inata. Se o homem fosse igual a Deus, ele também teria que ser onipotente e onisciente. Qualquer doutrina que ensine que somos deuses, na tentativa de nos fazer acumular riqueza, fama e posses, é antibíblica. Falso ensinamento número 4, aqueles que ensinam que todos os caminhos levam ao céu. Um dos ensinamentos tóxicos circulando em nosso dia é que é mente estreita pensar que Jesus é o único caminho para o Pai. Em João 14h06, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode se aproximar do Pai exceto por ele. No entanto, falsos mestres têm explicado que esta declaração só se aplica no contexto do que Jesus estava dizendo a seus discípulos na época. Eles também argumentam que a declaração de Jesus foi apenas dirigida aos seus discípulos e não deve ser generalizada. No entanto, essa interpretação não está alinhada com as Escrituras. Não há muitos caminhos para o céu. Há apenas um caminho, e esse é Jesus Cristo. Isso é a fé cristã. A fé cristã é dogmática. Isso é fé bíblica. É intransigente. Isso é verdadeira fé bíblica. Não negocia. Não deixe espaço para interpretação. Em outras palavras, sem Jesus, não há céu. Em João 3, Jesus disse a Nicodemos que, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Portanto, a ideia de que todos os caminhos levam ao céu é errônea, e qualquer igreja ou pastor que esteja pregando essa doutrina é um lobo em pele de cordeiro. Essa doutrina tem suas raízes no universalismo. O universalismo é a crença de que, em última instância, todos serão salvos, e isso é uma mentira de acordo com a Bíblia. O universalismo sugere que aqueles que rejeitam a provisão de salvação de Deus através de seu Filho serão salvos. Em outras palavras, uma pessoa não precisa do Senhor Jesus Cristo para ser salva. Isso é o que o universalismo está insinuando. Ensinamento número 5, Evangelho da Prosperidade. 1 Timóteo 6h08-9 diz, tendo nós alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. E em muitos desejos tolos e prejudiciais, que afogam os homens na destruição e perdição. A maioria das mensagens atuais está fora de alinhamento com as Escrituras. Há vários falsos mestres por aí que ensinam as pessoas a enriquecer rapidamente. Eles estão mais preocupados em encher suas igrejas do que em encher o céu. O Evangelho da Prosperidade trata Deus como um gênio na garrafa, mas isso não é Deus. Você não pode esfregá-lo e dizer, Senhor, eu quero que você faça isso. Você não pode forçar o Senhor Jesus Cristo a fazer qualquer coisa, e seu relacionamento com o Senhor não deve ser baseado nas coisas que Deus faz por você, mas isso é o Evangelho da Prosperidade. É um evangelho centrado no que o Senhor pode fazer por você. Os evangelhos da prosperidade fazem as pessoas se tornarem mais materialistas. Eles pedem que você acredite,
Acredite em Jesus e você ficará rico ou comprará um carro novo. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho da prosperidade faz as pessoas focarem em coisas mundanas às custas da eternidade. O Evangelho da prosperidade encoraja você a acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, enquanto o verdadeiro Evangelho encoraja você a fazer exatamente o oposto. Mateus 6:19-21 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nosso coração deve estar com o Senhor Jesus Cristo. Deus se preocupa com o seu coração. Lembre-se de que o Senhor disse ao profeta Samuel que ele olha para o coração. E se você se lembra, Jesus disse que um dos 2 maiores mandamentos é amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. É isso. Deus está interessado no seu coração. E uma pessoa que adere ao Evangelho da prosperidade, o coração dela não está amoroso com Deus, o coração dela está amando este mundo e as coisas deste mundo. Se Deus não fizesse mais nada por você em sua vida além de te dar o presente gratuito da salvação, isso seria mais do que uma pessoa poderia pedir, porque esse presente da salvação é um presente eterno, é um presente que não tem preço. Viver uma vida de profundo significado significa reconhecer a natureza passageira de nossa existência terrena diante do pano de fundo da eternidade. Frequentar igrejas influenciadas por tendências e valores mundanos representa um passo crítico na jornada espiritual de um indivíduo que reconhece a gravidade de sua existência eterna. Igrejas mundanas, impulsionadas pelas preocupações transitórias e muitas vezes superficiais da sociedade contemporânea, correm o risco de obscurecer as profundas verdades espirituais que falam ao cerne do nosso ser. Tais instituições podem priorizar o sucesso material, a conformidade social e a satisfação temporal sobre os ensinamentos atemporais de Cristo, que se concentram no sacrifício pessoal, no crescimento espiritual e na busca da santidade. Essa distorção não apenas desvia os fiéis do caminho do verdadeiro discipulado, mas também negligencia a realidade de nosso destino eterno. As Escrituras nos advertem a não amar o mundo nem as coisas do mundo. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E vemos isso em 1 João 2:15-17. Não gaste a única vida que você tem em igrejas que são moldadas pelo mundo, igrejas que são moldadas e movidas pelas tendências deste mundo. Há igrejas que estão tão obscurecidas por esta vida e as preocupações desta vida que tudo o que fazem é se concentrar nas preocupações desta vida. Este mundo e tudo o que está neste mundo, e negligenciam o fato de que você é um ser eterno, negligenciam o fato de que você nunca deixará de existir, e esta vida que você está vivendo atualmente é apenas uma gota no oceano do tempo que você existirá. Existem igrejas que se concentram unicamente nas preocupações deste mundo, nas ambições mundanas, e isso é um erro. Existem igrejas que se concentram apenas nas coisas que a carne deseja. Eu encorajo você, eu imploro a você, para ficar longe. O que você precisa ouvir é que temos uma única vida que é muito breve. Não estou falando de 1000 anos, nem de 500 anos, nem sequer de 100 anos. Estou falando de menos de 100 anos. A expectativa de vida média em países desenvolvidos varia tipicamente entre 75 e 85 anos. A vida é muito curta. Todos nós, dentro de 100 anos, teremos partido deste mundo e seremos esquecidos. Cada pessoa que está me ouvindo será pouco mais que uma lembrança dentro de 100 anos, se tanto. No entanto, não deixaremos de existir. Por que, então, gastar nossas vidas em igrejas que focam nossos olhos neste mundo? Marcos 8h36, pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesta vida muito breve, um homem ou uma mulher pode ganhar o mundo inteiro e, nessa mesma vida breve, pode perder a sua alma. Não temos tempo a perder, pois não temos ideia de quanto tempo nos resta nesta vida breve. Isso me diz que cada hora tem um valor incalculável, cada minuto é de importância sagrada. Não desperdice sua vida em uma igreja que o enganará até os portões do inferno. Não desperdice sua vida em uma igreja que o enganará a viver uma vida voltada para o presente e não para a eternidade. Não desperdice sua vida em uma igreja que o enganará a viver uma vida em que tudo pelo que você vive termina nesta vida. Toda morte é um lembrete deste versículo, Hebreus 9h27, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. O julgamento está chegando para você e para mim.
O julgamento é real, senhoras e senhores, e está vindo. Nossos dias estão contados nesta terra. Não frequente igrejas que tentam fazer você se concentrar na busca de prazeres e nos desejos da carne. Salmo 90, 10, 12. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O Salmo 90, 12, com seu pedido pungente ensina-nos a contar os nossos dias, reflete a profunda contemplação de Moisés sobre a fragilidade da existência humana e o justo julgamento de Deus. Em sua reflexão, Moisés reconhece a necessidade imperativa de sabedoria para compreender a brevidade da vida. A frase ensina-nos significa que essa sabedoria deve ser adquirida deliberadamente, não é possuída inerentemente, mas deve ser ativamente buscada e internalizada. O pedido de Moisés sugere uma realidade dura, muitas vezes ignorada, a natureza transitória da vida. Muitas pessoas atravessam seus dias com pouca consciência da fugacidade da vida, falhando em reconhecer a importância de cada momento que passa. Particularmente entre os jovens, muitas vezes existe um senso de invencibilidade, uma suposição de que o tempo é ilimitado. Consequentemente, pouco se pensa nas eventualidades além dos limites da existência terrena. No entanto, a súplica de Moisés encapsula uma verdade mais profunda, uma verdade que transcende considerações meramente temporais. Ao pedir a Deus para nos ensinar a contar nossos dias, Moisés implora por uma visão sobre a profundidade da mortalidade humana e as implicações eternas disso. É um chamado para reconhecer a natureza finita da vida terrena e a necessidade imperativa de alocar tempo com intencionalidade e propósito. O homem que conta seus dias lembra-se de que a vida não é permanente, portanto, ele vive sua vida como se a vida não fosse permanente. Muitas pessoas em nossa era vivem como se fosse permanente, e isso é promovido por muitas igrejas. O homem que está ciente de sua mortalidade sabe que um dia experimentará isso e irá prestar contas a Deus, portanto, ele ou ela vive uma vida que um dia prestará contas a um Deus santo. Frequente uma igreja que pregue sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que vê tudo e que um dia julgará todos. O Deus vivo. Olhe para os santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento serviram a um Deus vivo, e hoje, ao pregar este sermão para você, quero dizer-lhe para frequentar igrejas que servem ao Deus vivo, assim como Moisés serviu ao Deus vivo. Salmo 103:7, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés pediu para ser ensinado os caminhos de Deus para que pudesse conhecer a Deus. Êxodo 33:13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E como Moisés veio a conhecer o Senhor? Deus permitiu que Moisés visse o coração e a mente de Deus. Moisés foi além de apenas ver os atos de Deus. Deus revelou a Moisés coisas sobre si mesmo que outros humanos não puderam ver. Olhe para a vida de Moisés e como Deus se revelou a ele. Moisés nasceu na escravidão no Egito, em um tempo em que Faraó ordenou que todos os meninos israelitas fossem mortos. Logo após seu nascimento, ele passou seus primeiros meses escondido até que sua mãe e irmã de Moisés, Míriam, fizeram um cesto de juncos e esconderam o bebê Moisés no rio Nilo, deixando-o flutuar rio abaixo. A filha do Faraó encontrou Moisés, tirou-o do rio e decidiu criá-lo como se fosse seu filho. Moisés cresceu na corte egípcia, mas estava ciente de sua origem hebraica. Em um determinado dia, ele testemunhou um capataz egípcio espancando um hebreu até a morte. Enfurecido, Moisés matou o capataz egípcio. Temendo a pena por seu ato impulsivo, Moisés fugiu para o deserto, onde viveu como pastor por 40 anos entre o povo da península do Sinai. Deus falou com Moisés a partir de uma sarça ardente, dizendo-lhe para voltar ao Egito e confrontar o faraó, ordenando que deixasse o povo de Deus partir. Deus transformou um cajado em uma serpente, mas, na sua teimosia, o faraó recusou-se a ouvir Moisés. Então, Deus lutou pelo seu povo usando a natureza. As pragas vieram, a água se transformou em sangue, rãs infestaram as camas do faraó e de seu povo, piolhos, moscas e gafanhotos invadiram as terras do Egito. Deus advertiu repetidamente o faraó para deixar seu povo ir, mas o faraó permaneceu obstinado. A pestilência, as úlceras, as tempestades de granizo e os relâmpagos vieram, e em Êxodo, vemos Deus se revelando a Moisés.
Êxodo 33 2.17-23 diz: E o Senhor disse a Moisés: Farei também isto que disseste, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. E ele disse: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus deu a Moisés um lugar específico para ficar e não permitiu que ele visse seu rosto. Moisés pôde apenas ver as costas de Deus. A ideia é que Moisés só podia ver a glória de Deus de forma indireta, pois ver a face de Deus o mataria. Nossos corpos mortais, cheios de pecado, não podem suportar tamanha pureza, santidade e glória. Hebreus 9h27 nos lembra: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O julgamento está chegando para você e para mim, é uma realidade. Nossos dias estão contados nesta terra. Não frequente igrejas que incentivam a busca de prazeres e os desejos da carne. Fique longe de igrejas moldadas pela cultura deste mundo e pela sociedade. Existem igrejas que aceitam e endossam pecados simplesmente porque o mundo os aceita e endossa. Há igrejas movidas pelo espírito do anticristo, onde ao olhá-las, não se diferem de uma boate. Estas igrejas estão apaixonadas pelo mundo, e não pelo Senhor Jesus Cristo. 1 João 2:15-17 nos adverte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existem igrejas onde você pode frequentar por um ano inteiro e não ouvirá uma única mensagem sobre o pecado. Sim, você ouvirá sermões sobre o quanto Deus quer abençoá-lo e sobre como você é maravilhoso, mas nunca ouvirá a palavra pecado. No entanto, o pecado é o maior problema que temos. Fique longe de igrejas que não falam sobre o pecado, que aceitam e endossam o pecado. Pastores agora pregam o que as pessoas querem ouvir. Vi uma igreja fazer uma pesquisa na comunidade local, perguntando o que gostariam de ver na igreja e quais tópicos não gostariam de ouvir. Uma igreja não deve ser moldada pelo que as pessoas querem ouvir, mas pelo que a Bíblia diz. Alguns pregadores estão mais interessados em encher suas igrejas do que em levar almas para o céu, e isso é uma grande maldade. Algumas igrejas não estão interessadas em onde sua alma irá após sua morte, elas estão interessadas no seu dinheiro. Estou pregando a você hoje sem nenhuma agenda oculta. Não quero seu dinheiro, não estou vendendo produtos, não escrevi um livro. Tenho apenas uma mensagem hoje: não ame este mundo. Ame Jesus Cristo e sua fidelidade, ame-o por sua bondade, ame-o por toda a sua justiça. Frequentar uma igreja que ama a Deus e não o mundo e as coisas do mundo é essencial. Existem igrejas que estão escravizadas a este mundo. O que a sociedade faz, essas igrejas fazem. O que a sociedade adota, essas igrejas adotam. O que a sociedade endossa, essas igrejas endossam. O que te faz pensar que, quando o anticristo vier e a marca da besta for forçada e aceita no mundo, essas igrejas não aceitarão e endossarão sua marca? Elas já estão alterando padrões bíblicos para se adequarem às normas sociais. Eu acredito fundamentalmente, sem sombra de dúvida, que quando a marca da besta chegar, e ela está chegando, haverá igrejas e pastores que incentivarão e endossarão a marca da besta para suas congregações. Você sabe que estou dizendo a verdade. Se eu pedir para você nomear um pregador que você acha que endossaria o anticristo agora, tenho certeza de que você poderia nomear alguns. Você está vivendo em dias malignos e perversos, em tempos perigosos, onde espíritos sedutores são prevalentes, e onde doutrinas de demônios estão se espalhando. Atualmente, uma tendência está emergindo em certas igrejas ao redor do mundo. Essas congregações estão atraindo grandes multidões ao entregar mensagens que se alinham com os desejos de seus públicos, em vez de mensagens que desafiem ou proporcionem a orientação espiritual que o público realmente precisa. O propósito de uma igreja transcende a autoajuda voltada para aumentar a autoestima ou ensinar os congregados a acumular riqueza. A missão central da igreja é aprofundar o relacionamento do indivíduo com Jesus Cristo. É um lugar para proclamar o evangelho transformador da salvação que Jesus Cristo oferece.
Uma igreja, independentemente de sua localização, deve funcionar como um farol orientador dentro de sua comunidade, um farol de direção espiritual apontando o caminho para Jesus Cristo e seus ensinamentos. Há uma preocupação urgente de que a igreja está sob ataque de forças malignas, o adversário busca infiltrar-se e comprometer a integridade da igreja. À medida que nos aproximamos dos tempos que anunciam a segunda vinda de Cristo, testemunharemos o impacto dessas batalhas em diferentes segmentos da igreja. 2 Timóteo 4:1-5 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esta passagem das Escrituras nos diz que chegará um tempo em que algumas igrejas preferirão dizer às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da palavra de Deus que elas precisam ouvir. Paulo nos advertiu que esse tempo chegaria, e a verdade é que podemos ver que ele já chegou e está aqui há um bom tempo. Cada vez mais pessoas estão se afastando da sã doutrina, como a doutrina do arrependimento. As pessoas veem o arrependimento como se fosse um ensinamento antiquado que só ocorreu na Bíblia. Não, mesmo nos dias em que vivemos agora, somos chamados a nos arrepender e crer. A Bíblia diz: venha como você está, mas não diz fique como você está. Apocalipse 22h17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus não disse arrume sua vida primeiro e depois venha, e não, quem quiser, venha. Se você é um adúltero, venha, se você é um fornicador, venha, se você é um alcoólatra, venha, se você é um mentiroso, venha, se você é um idólatra, venha. Quem quiser, venha. Deus requer que confessemos e abandonemos nossos pecados quando vamos a Ele, mas Ele nos recebe como estamos e começa a nos transformar à medida que nos submetemos a Ele em obediência. Sim, venha como você está, mas não permaneça como você está. Infelizmente, muitas igrejas agora pregam às pessoas dizendo que elas podem permanecer como estão. Você pode frequentar uma dessas igrejas por um ano inteiro e nunca ouvirá um sermão sobre pecado ou arrependimento. Cada vez mais pessoas estão se dirigindo a doutrinas feitas por homens, enraizadas em desejos carnais. A mensagem do Evangelho não é fácil de ouvir ou aceitar porque revela quem você realmente é. Alguns dos primeiros seguidores de Jesus reclamaram de algumas das palavras do Senhor e até mesmo se afastaram dele. Em João 6:60-66, muitos de seus discípulos disseram: este ensinamento é difícil, quem pode aceitá-lo? Consciente de que seus discípulos estavam murmurando sobre isso, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? E se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não conta para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida. No entanto, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o início quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele continuou: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que isso lhe seja concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não o seguiam. No contexto da igreja pós-moderna de hoje, há uma tendência perceptível de congregações e líderes se distanciarem de verdades desafiadoras e difíceis. Igrejas que antes eram bastiões de ensinamentos bíblicos sólidos estão cada vez mais ajustando suas mensagens para se alinhar às normas sociais, mesmo quando essas normas contradizem os ensinamentos explícitos da Bíblia. No âmago de cada pessoa, há um desejo e anseio por Deus. Eles podem negar e suprimir esse anseio e viver uma vida não realizada, mas Deus fez com que todos nós tenhamos uma consciência. Uma consciência que é movida, sensibilizada e perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho. Por que a consciência humana é perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho? Porque sabe que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Quando as pessoas ouvem que há um Deus que criou os céus e a terra, sua consciência lhes diz que isso é verdade, que tudo não poderia estar aqui por acaso. O mundo e todas as suas complexidades não poderiam ter se formado por acaso. Quando as pessoas ouvem que Deus as criou, que as formou, que as desenhou à sua própria imagem e que os seres humanos não são animais e que não são um erro do processo evolutivo, sua consciência lhes diz que isso é verdade.
Quando as pessoas ouvem que o Deus que criou este universo e a humanidade espera, portanto, que sua criação o ame e obedeça às leis que ele estabeleceu em seu universo, sua consciência lhes diz que isso também é verdade. Mas por que as pessoas lutam contra o que sua consciência está dizendo se sabem que isso é verdade? A resposta é simples: a mensagem do Evangelho revela que todos nós somos culpados. Quem quer ouvir que é culpado? É por isso que as pessoas suprimem a mensagem do Evangelho, porque ela aponta o dedo para você, para mim, e nos diz que todos somos culpados e que não cumprimos as leis desse Deus infinito. É por isso que 2 Timóteo 4:3 nos diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, segundo as suas próprias concupiscências, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. As pessoas não quererão ouvir a mensagem do Evangelho porque ela aponta o dedo para você, para mim, e nos diz que todos somos culpados e que não cumprimos as leis desse Deus infinito que estabeleceu requisitos para nós que não cumprimos. Sua consciência lhes diz que tudo isso é verdade e que Deus exige que amemos uns aos outros porque todos os humanos são feitos à imagem de Deus e são, portanto, especiais aos olhos de Deus. Quando as pessoas ouvem que Deus exige que o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, e que a prova desse amor é vista em João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, elas não gostam do que sua consciência está dizendo porque sabem que não guardaram seus mandamentos, sabem que não cumpriram suas leis e que são culpadas e que ofenderam e desobedeceram a um Deus que é eterno e infinito. Portanto, são culpadas, mas sua consciência suprime essa verdade porque, se a verdade for dita, quem quer saber que um Deus eterno está irado com elas? Quem quer saber que cada uma de suas ações, pensamentos e feitos serão um dia examinados? Quem quer saber que todos os seus pecados serão julgados e que a punição para cada um deles é eterna? Quem quer saber que passarão a eternidade no lago de fogo? Então, as pessoas quererão ouvir coisas que as agradam. Fique longe de igrejas que querem agradar a você e à sua carne. Frequente uma igreja que quer agradar a Deus e somente a Deus.